Oi, meus queridos, como estão vocês? Tudo bem? Gente, faz uma análise na sua vida aí. Se você é ou se você conhece alguém que reclama muito ou que é ingrato ou ingrata ou que gosta de falar da vida dos outros. Você conhece alguém assim? Ou você se encaixa nessas três características? Coisas que te puxa para baixo e que te puxa para trás. Reclamação é o mesmo que murmuração. Reclamação, murmuração, fofoca e ingratidão. Gente, pare e pense nessas três coisas. Deus não quer isso para nenhum de nós. E além dessas coisas prejudicar quem pratica, se nós ficarmos muito perto de quem pratica essas coisas, nós também vamos ser contaminados. Nós também vamos ser contaminados. Uma coisa maravilhosa na vida é uma pessoa que só conta as maravilhas, que conta bênçãos. Não significa que nós não tenhamos problemas, todos nós temos problemas. Mas não é aquela pessoa que tá só reclamando, gente. É tão ruim estar perto de alguém que é uma vítima da vida. Não, as coisas boas acontecem com você, mas comigo não acontece. Porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu não tive essa oportunidade, porque eu não nasci assim, porque eu não tive isso, porque... Gente, isso não melhora a vida de ninguém. Reclamar não melhora a vida de ninguém. Eu não sei se você já viu alguém dessa maneira ou se você já se comportou dessa maneira. Reclamar não ajuda. O que ajuda é você tomar uma atitude, é tomar uma ação para mudar aquilo que você não está satisfeito. Mas cuidado, gente, muito cuidado ao ficar perto de quem só reclama, de quem só murmura. Deus não se agrada disso. A gente vê lá no Velho Testamento como que o Senhor tratou com Israel quando eles estavam ali caminho de Canaã e começou a murmurar, começou a reclamar. Isso não agrada a Deus. Principalmente se você é um cristão, se você se diz ser um cristão. E começa a reclamar, não seja essa pessoa que além de contaminar outras, você está envenenando a si mesmo. Corta da sua vida a reclamação, a murmuração, corta isso da sua vida, você vai ver como que as coisas vão mudar. Se você acha difícil parar de reclamar, começa falando assim, eu vou passar hoje o dia sem reclamar. E olha só, já é um hábito, às vezes, na vida nossa, dos brasileiros, basta você chegar na fila de uma lotérica, que alguém vai falar, nossa, que fila grande. Não, por que essa mulher, por que só tem caixa? Não, hoje tá chovendo. Nossa, Deus, misericórdia, tá chovendo. Ai, o sol tá quente. Gente, veja como são as coisas. Faz uma análise. Como que as pessoas reclamam. E como durante o dia, às vezes, você nem tá afim de reclamar. Encosta alguém perto de você e reclama. E você acaba concordando. Verdade. Não, o sol tá quente. Não, realmente, tá um calorão. Começa a reclamar. Isso é um hábito. Para de reclamar. Começa a agradecer. Começa a saber viver com determinada situação. Se é o sol, se é a chuva. Para de reclamar. E eu disse aqui também sobre o quê? Ingratidão. A ingratidão, ela vem através da reclamação. É a pessoa ter coisas das quais ela poderia agradecer, mas ela só lembra daquilo que ela não tem, ou às vezes até do que tem. Reclama do que tem. Às vezes reclama da casa que tem que limpar, mesmo tendo uma casa. Às vezes das vasilhas que tem para lavar, mesmo tendo vasilhas. Reclama do alimento que tem que fazer, mesmo tendo o alimento para fazer. E eu vou falar uma coisa com vocês. Às vezes a gente se pega fazendo esse tipo de reclamação. Às vezes, por estarmos cansados, a gente se pega reclamando. Nossa, Deus, tem que chegar ainda a limpar a casa, trabalho fora, tem que chegar a limpar a minha casa. Mas às vezes tem coisas que a gente fala e que não vai adiantar nada a gente falar. A gente deveria ter o hábito de se calar e agir apenas sem falar, porque não muda nada. Se nós reclamarmos, se nós formos ingratos. Então, quando se fala aqui da ingratidão, é a gente ter vida, ter saúde, ter uma família, ter uma casa para morar, ter um trabalho, ou ainda que não. Outro dia eu vi um vídeo de um moço que ele só tem o tronco, ele não tem os braços, ele não tem as pernas, e ele é casado, ele tem uma família, tem filhos, e ele prega a palavra. Ele anda só com o tronco, se arrastando assim no chão. Gente, e ele é uma pessoa super agradecida. Então, assim, quando a gente olha para determinadas situações, o Senhor nos chama a gratidão.
nos chama a agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito. Quando nós começamos a ser mais gratos, as coisas melhoram na nossa vida. As coisas melhoram. Deus nos dá um novo ânimo, sabe? Uma nova visão de todas as coisas. Quando você pensar em reclamar, agradeça e não seja ingrato. Outra coisa, gente, que atrasa a nossa vida, que nos puxa para baixo, é a fofoca. E isso a gente vai ter que se cuidar muito para não cair nesse laço da fofoca. Essa questão da fofoca, às vezes, ela acontece dentro da família. É o pai que fala do filho, é o filho que fala do pai, irmão falando de irmãos, sabe? Eu vejo que, às vezes, na minha família, a gente tem que lidar com essas situações. E essas situações, elas têm me incomodado de uma maneira tão grande. E o Senhor tem tirado isso da minha vida e não tá aceitando que eu participe. Às vezes você só ouve. Às vezes você só ouve alguém reclamando. Às vezes é o irmão reclamando do irmão, às vezes é o pai que comenta, às vezes é você, no caso, às vezes é a gente mesmo que chega para fazer uma reclamação. E aí isso é uma fofoca, de uma certa forma. Falar da vida do irmão, falar da vida do amigo, falar da vida... Isso é fofoca. E falar da vida dos outros é fácil. E é errado. É fácil e é errado. Sabe, ao invés de falar dos outros, fale de você. Fale dos seus sonhos, fale dos seus projetos, fale daquilo que Deus fez na sua vida. Conte uma bênção, conte um milagre, conte de como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Que nós possamos cortar da nossa vida a fofoca. Gente, e às vezes você não quer falar nada, você tá ali se policiando. Chega alguém perto de você. Nossa, você viu fulana, você viu ciclana? Ai, gente, isso acontece muito às vezes no ambiente familiar, às vezes no ambiente de trabalho. Alguém vem falar do outro. Vamos vigiar para nós não cair nesses laços, porque esses laços puxam para baixo. Esses laços atrasam a nossa vida. A reclamação, a ingratidão, a fofoca, eles acabam com a nossa vida. Não faz nós prosperarmos, não faz andarmos para frente. E outra coisa, Deus não se agrada. A Bíblia tem diversos versículos falando como que Deus não se agrada da ingratidão, nem da reclamação e nem da fofoca. Então, sai fora dessa, sai fora, tira isso da sua vida, corta da sua vida. Vamos aprender cada dia a melhorar. Corta da sua vida a ingratidão, a fofoca e a reclamação. E afaste de quem anda praticando essas três coisas. Se você não puder falar com essa pessoa, ou se você não puder cortar esse tipo de conversa, se afaste, para que você ande para frente, não para trás. Que Deus nos abençoe.